A paz de Cristo no seu coração, que Deus te abençoe, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho, para que você seja notificado quando eu postar mais vídeos, para assim falarmos da palavra do Senhor. Lembrando que o seu like, o seu comentário é muito importante para o crescimento deste canal. Amém? Farei a leitura aqui sobre João capítulo 14, versículo 2 e versículo 3, para falar algo interessante neste momento. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra nessa tarde, neste momento, em que você possa estar assistindo nessa tarde, manhã, ou noite, enfim, madrugada, que a palavra do Senhor possa entrar em seu coração e fazer morada. O Senhor Jesus Cristo diz nesse capítulo, João, capítulo 14, dizendo que na casa dele, na casa do Pai, há muitas moradas. E o Senhor iria subir aos céus, preparar o lugar e depois levaria um povo com ele, para onde ele estivesse, esse povo estivesse com ele. Por que eu iniciei a leitura deste livro? Para trazer alguns esclarecimentos sobre a ideia de quem são os 144 mil que reinarão com Cristo ou habitarão nos céus. Há um entendimento por uma parte de um segmento religioso que nos céus habitarão somente os 144 mil. Uma coisa que eu aprendi é que a Bíblia responde à própria Bíblia. Nós precisamos deixar que a Bíblia responda a ela mesma. E o Senhor Jesus Cristo disse, não limitou o número de pessoas que morariam nos céus. Algum segmento religioso diz que nos céus habitarão apenas 144 mil. E esses 144 mil é que reinariam com Cristo. Mas nessa passagem lida, João 14, versículo 2 e versículo 3, o Senhor não limita o número de pessoas que habitarão nos céus. O homem é quem limita isso aí, essa quantidade. E onde se dá essa teoria, esse entendimento? Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 3, versículo de número 4. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse versículo ele é tomado como ensinamento, dizendo que nos céus somente habitarão os 144 mil das 12 tribos de Israel. Então eles têm como base, eles têm como matriz, como direção este versículo. Mas do que se trata esse versículo, esse capítulo de número 7? O título aqui fala os servos de Deus. Mas se nós voltarmos a um pouco, o capítulo de número 6 fala sobre a abertura dos 6 primeiros selos. A terra ali já estará vivendo passando por uma tribulação. E esses 144 mil seriam aqueles judeus que se converteriam ao Senhor, e esses seriam as primícias do Senhor Deus Todo-Poderoso. Para nós entendermos isso, suponhamos que, vou falar de mim, suponhamos que minha família é espírita, minha falecida avó era mãe de santo,
e assim eu vim de uma família espírita. Suponhamos que da minha família eu fosse o primeiro a me converter, quando na verdade os primeiros a caminharem na presença do Senhor foram os meus tios e os meus primos. Eles foram os primeiros. Eu depois, bem depois, que eu comecei a caminhar na presença do Senhor. Mas enfim, suponhamos que de toda a minha família eu seja o primeiro a me converter. Então eu serei a primícia do Senhor, porque eu seria o primeiro a ser convertido na minha família, o primeiro a seguir o Senhor Jesus Cristo, o primeiro a pregar a palavra, a adorar, enfim. Então eu seria a primícia. Então nesse período a terra estará passando por uma tribulação. O interessante é que a Bíblia responde à própria Bíblia. Esse é um povo que seriam as primícias do Senhor durante a tribulação. Seriam aqueles que não se curvariam diante das dificuldades, diante da idolatria, da adoração a falsos deuses, enfim, ensinamentos pagãos. Esses seriam as primícias do Senhor. Isso não quer dizer que somente esses é que habitarão nos céus. Mas olha, seguindo. Mas olha o que diz aqui ainda em Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 9. Eu li aqui no versículo 4, capítulo 7, que ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Antes de dar a sequência, deixa eu voltar um pouquinho. Versículo 1. E depois destas coisas, depois dessas coisas, da tribulação, no capítulo 6, que fala sobre a tribulação, que a terra já estaria enfrentando uma tribulação. E seriam abertos os 6 selos. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do Senhor. Então esses 144 mil seriam as primícias do Senhor, seriam os servos que não se renderiam à idolatria, que não se renderiam mediante a tribulação, ainda que a terra estivesse passando por esta tribulação. Então, o segmento religioso diz que, testemunha de Jeová, diz que nos céus habitarão 144 mil, e esses 144 mil reinariam com o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 9. Eles afirmam que nos céus habitarão somente os 144 mil. Mas olha o que diz o versículo 9 desse mesmo capítulo 7 de Apocalipse. Depois destas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Ou seja, uma grande multidão a qual ninguém podia contar. Então, é mais de 144 mil. De todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Mas não era 144 mil que estaria no céu? Aqui já está falando uma grande multidão que ninguém podia contar. Mais uma vez, a Bíblia responde à própria Bíblia. O problema nosso, o erro nosso às vezes, é pegarmos um versículo isolado e dele criar uma heresia, trazer para o povo um entendimento daquilo que não é. Então, nesse versículo de número 9, no capítulo 7 de Apocalipse, já rebate a essa teoria
que somente 144 mil habitariam nos céus e reinariam com o Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala, uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Se ninguém podia contar, então é mais do que 144 mil. E todos os anjos estavam ao redor, versículo 11, e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14 diz, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Mas não seriam, mais uma vez, não seriam somente os 144 mil que habitariam nos céus e reinariam com o Senhor Jesus Cristo? Então, nesses versículos que foi lido aqui, versículo 9, 11, 13, 14 e 15, já destrói todo esse argumento que eles tanto defendem, que somente habitarão nos céus 144 mil. E como entender quem são esses 144 mil? Apocalipse 14, versículo 1 diz, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Ou seja, durante a grande tribulação, esses 144 mil seriam as primícias do Senhor e que teriam selo, teriam o nome gravado, o nome de Deus gravado na sua testa. Então seriam selados durante a grande tribulação, esses seriam as primícias. E no versículo 4 diz, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, esses 144 mil são as primícias do Senhor. São eles que não foram comprados, foram selados com o nome do Senhor Deus gravado na sua testa. Isso não quer dizer que somente os 144 mil que habitarão nos céus. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Está falando que esses são as primícias que foram comprados. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias. Ou seja, dentre os homens, significa que mais homens se renderam, foram comprados, foram selados. Mas esses 144 mil foram as primícias do Senhor. Esses foram os primeiros a serem selados com o nome do Senhor. Esses que não se curvaram diante a idolatria, mesmo diante de uma grande tribulação, esses reconheceram o nome do Senhor Jesus Cristo, se renderam a Ele e pregaram a palavra do Senhor. Então, dizer que somente os 144 mil que habitarão nos céus não seria correto, não seria fiel à palavra do Senhor. Dizer que somente uma parte vai habitar nos céus e a outra vai habitar na terra. Não. Vamos ser fiéis à palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos ensina, que nos dá uma direção, nos dá um entendimento. Então, os 144 mil diz, mais uma vez, capítulo 14, versículo 4, diz, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens.
Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, esses 144 mil são as primícias, são aqueles que, os primeiros a se renderem ao Senhor, os primeiros a reconhecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer aqui para você com absoluta certeza, não habitarão nos céus somente os 144 mil. A palavra já diz que uma grande multidão a qual ninguém podia contar, de tribos, nações, línguas, ou seja, haverá uma grande multidão incontável, inumerável nos céus. Aqueles que são adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, deixa que a Bíblia responda a própria Bíblia. Então, se apegar a um versículo isolado, pode trazer uma heresia muito grande, pode trazer um desconforto espiritual. Muitos irão para o abismo por pregar uma heresia. Eu aqui não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Pelo fato de eu estar na presença do Senhor, me rendendo ao Senhor, é reconhecer toda a minha insignificância. É dizer para o Senhor que sem Ele eu nada sou, nada posso. Não sou melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. E que amanhã eu possa ser melhor do que eu sou hoje. Esse sim, eu quero ser melhor do que eu mesmo. Então, pelo fato de eu reconhecer a minha insignificância e reconhecer que sem Cristo não há salvação, eu afirmo para você, mediante a palavra do Senhor, não serão apenas 144 mil que habitarão nos céus. Uma grande multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que no capítulo de número 6, a terra já estará enfrentando, passando por uma grande tribulação. Esses 144 mil serão as primícias do Senhor. Esses serão os primeiros a terem o nome do Senhor Deus gravado na sua testa. Então, quando você ouvir novamente falar sobre os 144 mil, faça um convite. Convide-os a ler neste mesmo capítulo, versículo 4, capítulo 7, versículo 4, e depois lê o versículo, se quiser, versículo 9, até o versículo de número 15. Convide-os a fazer essa leitura. E você, a função do servo de Deus, serva de Deus, é procurar levar a palavra do Senhor, é procurar levar o entendimento ao povo, para que o povo não seja mais enganado por heresias, por ensinamentos fraudulentos, maliciosos. E esses que assim ensinam não vão entrar no reino dos céus e nem permitirão que outros que aderem a este ensino entrem no reino dos céus. Então o Senhor Jesus Cristo diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se tivesse apenas 144 mil moradas, aposentos, será que o Senhor já não teria dito? Já não teria avisado? Isso tudo, o Senhor Deus, quando chamou Abraão, falou que faria de Abraão o pai de uma grande multidão. E toda essa multidão é cumprida, é realizada, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo. Será que hoje, em pleno século 21, será que só tem 144 mil de adoradores ao Senhor?
Será que espalhado por este mundo afora já não existe uma grande multidão? Então creia e acredite. Nos céus não habitarão somente os 144 mil, mas uma grande multidão, a qual ninguém pode contar, de nações, tribos e línguas. Tão grande é esta multidão que habitará nos céus. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe.